Caine estupra a Helena, ou ela é levada pra Central para ser estuprada por outros 10 homens. Desde que eu falei pra vocês que Manacled ia ser adaptada e publicada, eu nunca mais parei de responder perguntas sobre a fanfic. Então nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre as diferenças da fanfic pro livro Alchemized de Manacled. Espero conseguir esclarecer todas as dúvidas. Antes de começar, só pra dar um contexto, Manacled é simplesmente a maior fanfic Dramione do mundo. E Alchemized é a versão adaptada dessa história, publicada esse ano no Brasil pela editora Intrínseca. Primeira coisa que vocês precisam entender, uma fanfic, como o nome já sugere, é uma história, uma fic, construída por um fã. Ou seja, é uma história, além do universo original que já existe, inventada por um fã. Manacled é uma fanfic de Harry Potter. É uma história em que a autora inventou um outro universo, uma realidade paralela, em que Voldemort vence a guerra e a gente lê um romance entre Draco Malfoy e Hermione Granger. Não é crime você escrever uma fanfic, mas você não pode ganhar dinheiro em cima da fanfic, porque a fanfic ela existe em cima de um universo original que não é de propriedade sua. É muito comum fanfics ficarem muito famosas e depois serem adaptadas para fazer esse processo de remover tudo aquilo que pertence a outra pessoa para poder ser comercializada, porque você não pode ganhar dinheiro em cima de uma fanfic, porque aquele universo original não é seu, entende? Então você estaria roubando propriedade intelectual de outra pessoa. Então, quando eu digo para vocês que a gente tem um livro que foi uma fanfic adaptada, automaticamente eu estou garantindo para vocês que não existe mais nada aqui do universo original que pertence a outra pessoa. Nesse caso, Harry Potter. Então não, Alchemized não tem nada de Harry Potter. Se tivesse, seria um crime. Então, não tem. Carol, mas aí como é que faz? Porque o protagonista era Draco Malfoy. Não tem como excluir Draco Malfoy. A gente cria um outro personagem, com outro nome, que tem exatamente as mesmas características para colocar no lugar. Os personagens podem continuar existindo. A história vai continuar existindo. Só que ao invés de Hogwarts, é um outro instituto de magia. Ao invés de ser Hermione Granger, nesse caso, é Helena Marino, outra personagem. Geralmente, essas adaptações, os autores já aproveitam para fazer mudanças na história. Porque tem algumas coisas que são muito vinculadas ao universo original, que antes não poderiam ser mudadas. Mas quando a gente tem esse processo de adaptação, dá liberdade ao autor para construir uma coisa diferente. Eu vou falar mais sobre isso em um próximo vídeo, onde eu vou falar só sobre adaptação de fanfic, tá? Então segura suas dúvidas aí, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, e nesse em específico, eu vou falar sobre Alchemized versus Manacled, pra gente não falar de muitos assuntos ao mesmo tempo, tá? Começando pelo básico, né? Primeira diferença gritante, acho que provavelmente a mais visível do livro pra fanfic é o universo, né, gente? Lá em Manacled a gente vivia no universo de Harry Potter. Aqui em Alchemized a gente tem um mundo totalmente novo. A gente está em Palladia, esta cidadezinha bem aqui, e essa história ela se passa nos anos de 1700, ou seja, bem mais antigo, né? É um mundo novo. Enquanto Harry Potter se passava na Inglaterra, numa época mais ou menos atual, nos anos 90, Alchemized se passa em um continente diferente, um continente inventado. Então a história acontece numa cidade nova chamada Palladia. Nessa cidade existe um instituto de magia para onde os alunos vão estudar. Esse instituto, ele é governado, digamos assim, pela família Halfstad, que seria o equivalente a Harry Potter, e por isso que ele é tão famoso dentro do universo de Alchemized, porque ele é como se fosse, assim, um príncipe, um herdeiro, sabe? Os Holdfast são quase como deuses, eles são meio como se fossem os reis, porque são eles que governam Palladia, também cuidam do Instituto de Alquimia. Então Harry Potter aqui é Luke Holdfast. Naturalmente, alguns personagens vieram pra cá de uma forma diferente. A família Weasley existe aqui, se chama família Bayard, porém a gente não tem aquela quantidade gigantesca de filhos. Aqui em Alchemized a gente só tem a Lila e o Soren, que seria o equivalente ao Ron e a Gina. Eles cumprem praticamente os mesmos papéis lá de Manacled, mas eles não têm outros irmãos, eles são só os dois, e eles são gêmeos aqui. Talvez essa foi uma forma homenagear, talvez, a família Weasley, já que os gêmeos não vieram pro livro, pelo menos Ron e Gina são gêmeos aqui pra representar, não sei. Mas enfim, tem essas pequenas diferenças. Dumbledore aqui é o pai do Harry, então ele se chama Apollo, é o pai do Luke, então ele seria o principado, que esse termo seria o equivalente ao rei, como se fosse assim. O pai do Luke, que é brutalmente assassinado por um garoto de 16 anos, aluno do instituto, e aí esse é o estopim que dá o início à Grande Guerra. Então é o equivalente ao Dumbledore, só que aqui ele é pai do Harry, ele é o principado, ele é o rei e tal. Entende? Algumas coisas, elas vêm diferente pro livro. Seria muito trabalhoso e desnecessário, ao que mais é de explicar toda a relação do Dumbledore com Harry aqui. É muito mais fácil fazer simplesmente eles serem pai e filho, porque aí você já cumpre tudo que você precisa cumprir, entende? Então as fanfics adaptadas, elas têm essas mudanças, elas têm essas adaptações. E além disso tudo, outra grande mudança é a
questão da própria magia. Então aqui a gente não tem essa magia lúdica aí que se faz com varinha, não. O negócio aqui é muito mais complexo, muito. E eu fiquei completamente obcecada por esse universo, esse livro, porque ele é um negócio muito diferente de tudo que eu já vi. Ele é muito complicado, mas ao mesmo tempo ele é muito tipo... Basicamente, a magia aqui não é bem uma magia, eles chamam de alquimia. Eles são alquimistas. Eles também nascem com isso, mas a alquimia, ela surge de diferentes formas para cada alquimista. A gente tá falando realmente de alquimia, tá? De lidar com elementos alquímicos. Por exemplo, o Draco Malfoy aqui se chama Caine Ferron, e ele é o herdeiro da Guilda de Ferro. A família dele são todos manipuladores de ferro, o elemento ferro, da tabela periódica. Então eles conseguem manipular ferro, o que tornou eles riquíssimos, porque com ferro se faz aço, com aço se constrói a cidade. Então eles são muito famosos. Eles são de uma família muito antiga e muito poderosa, muito influente, com muito dinheiro neste universo aqui, porque eles são da Guilda do Ferro e é eles que constroem, produzem o aço que faz com que a cidade cresça, enfim, e seja uma cidade. Já o Harry Potter, ele é um alquimista do fogo, hidromancia que fala. Então ele consegue manipular o fogo. E existem alguns tipos de alquimistas que conseguem manipular a vitalidade de uma pessoa. Esses alquimistas são chamados de vitamantes. E é isso que Helena Marino, a nossa Hermione, é aqui nesse universo. Por isso que ela se torna curandeira, porque ela consegue manipular os tecidos, o corpo, os órgãos de uma pessoa, regenerar, curar enfermidades. Só que os vitamantes têm um lado negativo, porque assim como eles conseguem usar essa vitamancia para o bem, digamos assim, que é para cura, existem alguns vitamantes que acabam usando isso para o mal. Aí a gente entra num lado da necromancia, que é quando os vitamantes acabam usando pessoas mortas para reviver e transformar em servos e aí, enfim, fazer o que querem fazer com essas pessoas. E isso é muito mal visto dentro desse universo, porque existe toda uma questão religiosa aqui também. Então, o uso da necromancia é como se fosse um pecado, é uma abominação. E é isso que acaba rompendo e dividindo os alquimistas entre o lado do bem e o lado do mal. E aí é isso que dá início à guerra, porque aí a gente tem, né, naturalmente, um líder do lado do mal, que eles chamam de Necromante Supremo, que seria o equivalente a Voldemort. E é ele que lidera as guildas, enfim, as pessoas que não estão 100% contentes com o governo dos Holdfast. Existe toda uma trama política que é muito mais presente em Alchemized do que era em Manacled. Em Manacled nem se precisava explicar muito sobre a guerra, justificar a guerra, porque era simplesmente Voldemort versus Harry Potter, né? Aquela coisa que todo mundo já sabia. Mas aqui existe toda uma nova motivação, existe todo um novo contexto. Então existem questões políticas, religiosas. O universo aqui acaba ficando muito mais bem construído. Essa parte toda é muito legal de Alchemized. E essa é a parte nova, realmente, da história. Então a gente vai aprendendo toda essa parte da alquimia, toda essa parte política. Isso tudo é algo que não existia na fanfic e é único, totalmente diferente. Então, essa é uma parte muito legal, porque a gente vai lendo e aprendendo conforme a gente vai lendo o livro. Mas o enredo da história é exatamente o mesmo, tá? Eu achei que talvez algumas coisas fossem mudar, mas não, elas só estão diferentes, né? Então, óbvio que o contexto tá diferente, então algumas coisas elas não vão ser idênticas à fanfic, mas o enredo é basicamente o mesmo. A guerra tá acontecendo, a resistência tá perdendo, Draco Malfoy, aqui no caso Caine Ferron, entra em contato com a Ordem pra se colocar à disposição pra ser um espião. Ele exige a Helena como o ponto de contato. Ele e a Helena começam a se encontrar constantemente, toda semana, pra passar informações. Todas as cenas, aquelas cenas, assim, que a gente surtava lá na fanfic, existem aqui também, adaptadas, né, com um contexto um pouquinho diferente, então muda coisas pequenas, assim, só pra entrar melhor, encaixar melhor dentro desse contexto dessa história aqui, mas basicamente são as mesmas cenas. Então a gente tem o Draco ficando bêbado, a gente tem a Hermione curando as costas. Inclusive, essa cena é maravilhosa, porque aqui a gente não tem runas, né, que fazem com Caine gravar uma matriz alquímica nas costas dele, o que é muito mais complexo, infinitamente delicioso. É uma cena muito boa também. Enfim, todas as cenas que existem lá em Manacled, elas existem também aqui em Alchemized, só que dentro desse novo contexto. Tem outra diferença que não é tão relevante pra história, mas é um pouco impactante. Muita gente me perguntou porque viu ilustrações. Em Alchemized, o Caine originalmente tem cabelo preto. Pois é um pouco chocante. Mas assim, quando começa a história,
ele já tem o cabelo dele branco platinado. Quando a Helena enxerga ele pela primeira vez, ela leva um tempo pra reconhecer ele, justamente porque o cabelo dele tá platinado e ela lembrava dele na escola com o cabelo escuro. A questão é que ele tinha o cabelo escuro mesmo, o cabelo dele era preto quando ele era mais jovem, só que acontece alguma coisa no meio da guerra que faz com que o cabelo dele se torne platinado, e aí fica platinado pro resto da vida dele. E essa coisa que acontece é simplesmente Helena Marino. Então ela faz uma coisa lá, tem a ver com aquela cena que ela tá curando as costas dele, que ele tá praticamente indo de arrasta, e aí ela dá um jeito contra, assim, todas as estimativas, ela dá um jeito de salvar a vida dele, só que o efeito, meio que o efeito colateral é, enfim, existem questões ali. Não vou dar tanto spoiler pra vocês também, vocês têm que ler pra entender, mas rola isso. E outra coisa também, em Alchemized não tem aquele lance dos passarinhos de papel, sabe? Das dobraduras. Em Manacled existe toda essa questãozinha assim em cima deles, que a Hermione fica fazendo, né, dobraduras, ela faz cisnes, pássaros, e virou meio que um símbolo de Manacled, as dobraduras de papel em forma de passarinho, mas a gente não tem nada disso em Alchemized. Não tem, sério, não tem nada sobre isso aqui. Tudo bem que não é algo um pouco assim, nossa, de grande significância pra história, era algo que a Hermione fazia, aprendeu a fazer com o pai, e aí por algum motivo ela lembrava que ela sabia fazer. Na verdade, pra ser sincera pra vocês, nem em Manacled isso era uma grande questão. Foi mais uma coisa dos fãs mesmo, que acho que os fãs se apegaram nesse detalhe. E aí, em todas as ilustrações usava essa dobradura de passarinho pra fazer referência a Manacled e tal. Mas não era algo assim tão significativo pra história. E em Alchemized a gente não tem. A história da família da Helena também é diferente da família da Hermione. Em Manacled precisava necessariamente ser fiel à história de Harry Potter, então era tudo muito amarrado. Mas aqui em Alchemized a história da Helena é um pouquinho diferente, mas também não chega a ser muito significativo. O pai dela era médico, então veio daí que ela trouxe essa coisa, essa vontade de curar e tal, e muito conhecimento ela aprendeu com o pai. O pai dela não era alquimista, então o pai dela não era um vitamante, não tinha essa habilidade de curar com magia. E sabia, ele fazia cirurgias, ele fazia coisas da medicina. Então, muitas vezes, ao longo da história, que a Helena precisava praticar cura, mas não podia usar a magia dela, ela acabava recorrendo a esses conhecimentos que ela aprendeu com o pai da medicina tradicional. E ela acaba falando muito frequentemente do pai, então é uma diferença da fanfic que não é tão relativa pra história, mas que faz diferença em Alchemized. E a história do Caine com a mãe também é um pouco diferente. Em Manacled, a Narcissa Malfoy, ela tem um papel mais ativo na história. Aqui em Alchemized, a mãe do Caine se chama Enid. As duas histórias, tanto ela como Narcissa quanto ela como Enid, elas morrem muito jovens, elas são torturadas, né, por Voldemort. Isso é mais um dos estopins, é o que faz tanto o Draco quanto o Caine quererem trocar de lado, querer se tornar um espião. Então, é o motivo principal, sempre. Então, é sempre vingar a mãe. Só que lá em Manacled, a mãe do Draco, ela meio que continua viva, de uma maneira de falar, né? Porque eles mantêm um retrato dela na casa. Então, de certa forma, o Draco ainda se comunica com ela, mesmo que seja só uma sombra da mãe dele, né? Mas ele ainda se comunica com ela ainda interfere, ela ajuda algumas coisas, ela dá uma outra dica pra Hermione. Ela que consegue convencer o Lúcio depois, no final da história, a fazer a coisa certa e tal. Então, em Manacled, a mãe do Draco, ela tem um papel um pouco mais ativo. Em Alchemized, ela não aparece mais depois que ela morre. Na verdade, ela nunca aparece. Mas o Caine conta a história, né? E deixa muito claro que é por causa dela, por causa do desejo de vingança, que ele troca de lado, que ele se torna um espião. E constantemente ele volta nesse assunto, então ele nunca esquece. A morte da mãe dele é uma das coisas que mais afeta ele. E olha que ele sofreu muito de diferentes formas depois disso. Mas ainda assim, a morte da mãe é uma das coisas que mais mexe com ele. Mas a Enid não surge em nenhum momento. Eu até pensei que surgiria mais pro final da história, não sei. Mas não, ela não surge de uma forma ativa como acontece em Manacled. Agora, pra finalizar, uma das perguntas que eu mais recebi é: Carol, é pior que a fanfic? É mais pesado que a fanfic? Tá mais leve? É tão horrível quanto? Me conte. Gente, assim, eu vou ser muito, muito, muito sincera. Eu achei que Alchemized tá mínima coisa. Muito, muito, muito pequena, mas um pouquinho mais leve. Eu acho que a fanfic é mais pesada, é mais explícita, é mais cruel, é mais angustiante. Só que assim, isso pode ser uma questão de percepção também, tá? Porque a fanfic era uma coisa, assim, que foi escrita e colocada na internet, alguma pessoa aleatória aqui do Brasil pegou, traduziu
e publicou. Então existe essa questão da tradução, que é muito importante. Alchemized teve 4 tradutores, então teve 4 pessoas trabalhando nessa tradução. Acho que a escolha das palavras, o cuidado das palavras é muito importante. Então talvez algumas coisas foram, de certa forma, amenizadas nessa tradução aqui. A Intrínseca também é uma editora que não é do estilo dela publicar dark romances, publicar livros, assim, muito explícitos, muito pesados. Então eu acho que teve um pouco disso também. Eu acho que existiu um cuidado de Sen Lin, a autora. A ideia não era pesar muito a mão mesmo nessa adaptação. Eu senti que algumas coisas foram levemente aliviadas. Todas as cenas ainda existem, tudo ainda existe, tá? Vou dar vários spoilers aqui de cenas horríveis. Mas a Astoria tentando arrancar o olho da Hermione existe, a questão do estupro existe. Todas as coisas horríveis, Draco arrancando os órgãos do Montag existe. Todas essas cenas pesadas, explícitas, enfim, e violentas ainda existem. Mas eu senti que existiu uma amenização. É um pouquinho mais leve. Gente, é a mínima coisa, tá? Quero deixar isso muito claro, porque eu não quero que vocês saiam por aí achando que Alchemized é mais leve do que Manacled. Não é. Mas eu senti na escrita, na leitura, um certo cuidado, talvez. As coisas, elas não são descritas de uma forma tão explícita pra ser angustiante, sabe? Eu acho que na fanfic o texto fazia as cenas serem mais intensas, mais cruéis. Eu achei que aqui deu uma aliviadinha. O próprio hot, os hots que a gente tem, aqui eles são mais suaves. A gente entende o que tá acontecendo, óbvio, não é um hot poético, mas é muito mais questão de toques, de sentimentos, do que de fato uma descrição explícita do ato, sabe? Então eu acho que rolou tudo isso. E tem um segundo motivo também, que é... Gente, querendo ou não, essa não é a primeira vez que eu tô lendo, né? Porque apesar de ser uma história nova, e sim, foi a primeira vez que eu li Alchemized, eu já conhecia a história, então... Eu acho que talvez eu também possa ter sentido essa sensação de que é um pouquinho mais leve, porque eu já sabia o que esperar, sabe? Eu acho que alguém que nunca leu a fanfic, quando for ler Alchemized pela primeira vez, vai sentir todo o impacto. Como eu já li a fanfic muitas vezes, eu já ia chegando nas partes, assim, eu já ia sentindo, eu já sabia o que ia acontecer, eu acho que também tem um pouco disso, sabe? Acho que eu também talvez tenha sentido esse livro um pouquinho mais leve também por conta disso. Mas com certeza, todos os meus alertas de sempre continuam valendo, tá? Não é uma leitura muito tranquila, não. É um livro um pouco angustiante, com bastante cenas gráficas, assim, de violência, de torturas. Não é nem tanto pelas cenas em si, mas o enredo, sabe? O contexto, a forma como a história é construída. Os personagens, eles são levados a tomar decisões dificílimas, sabe? Ou, tipo assim, chega um ponto aqui em que ou o Caine estupra a Helena, ou ela é levada pra Central para ser estuprada por outros 10 homens, entende? Então ele tá... Esse é um livro onde os personagens são colocados nesse tipo de situação. Então, quando eu digo que é um livro pesado, que é um livro que não é pra qualquer leitor, não é por causa de uma cena ou outra, não é por causa de um gatilho ou outro, é porque o conjunto de toda a construção da história é assim, é o tipo de história. Alchemized é isso. É uma história de amor durante uma guerra onde os dois protagonistas estão em lados opostos. Então eles são forçados a tomar decisões que vai prejudicar um ou outro. Eles são forçados a colocar o bem da guerra em primeiro lugar, acima dos interesses deles. Então, é uma leitura complicada, mas ainda assim é uma história muito, muito, muito transformadora. Eu gosto muito. Vai continuar sendo um dos meus livros favoritos e a melhor leitura que eu fiz esse ano, com certeza. Mas tem todos esses detalhes. Lembrei de uma coisa no final do livro que é diferente da fanfic. Spoiler, tá, gente? Esse vídeo tudo tem spoiler, já devia ter avisado no começo. Pra deixar vocês um pouquinho mais tranquilos, talvez, quem leu a fanfic. Tem uma cena específica da fanfic, do final da fanfic, que me dava uma agonia muito grande. Eu sei que é uma frescura minha, mas me dava uma agonia muito grande. Porque lá em Manacled, pra Hermione conseguir desvincular o Draco do Voldemort, ela precisa cortar o braço dele fora pra arrancar a marca negra. Em Alchemized, isso não precisa acontecer. É uma coisinha que deu uma aliviada, porque, sabe, a situação dele já era muito ruim, já tava muito difícil, e aí ela ainda tinha que cortar o braço dele fora, sabe? Tipo assim, o fato dela não precisar ter feito isso aqui me deu um alívio, sabe? Então, assim, tô compartilhando essa informação com vocês, porque eu sei que vai aliviar alguém aí também. Ainda existe toda essa questão da conexão dele com o Necromante Supremo, mas não exige que partes dele sejam arrancadas. Pelo menos isso. O mínimo conforto que a gente sente. Eu acho que é isso, gente. O final não mudou, o final continua exatamente o mesmo. Inclusive, termina com aquela frase fatídica, né? Vocês sabem qual, eu não vou repetir não, porque me dá uma tristeza só de pensar. Tem algumas questões diferentes, assim, porque é questão de adaptação dos personagens, né? Não necessariamente são exatamente os mesmos personagens. Mas eu achei que mudou
pouquíssima coisa, sabe? A maior parte das fanfics que eu leio, que foram adaptadas, elas mudaram muitas coisas. Geralmente o que a gente tem é uma história que foi escrita nova, baseada na fanfic original. Mas no caso de Alchemized, o enredo tá exatamente igual, sabe? Com certeza, né, a escrita foi aprimorada e tudo mais. A gente teve, óbvio, uma reescrita, mas o enredo continua o mesmo, as cenas continuam acontecendo na mesma ordem, enfim, na mesma coisa, só que a gente tá tudo dentro desse novo contexto. Eu gostei muito, tá? Eu gostei muito. Com certeza esse não é o primeiro vídeo que vocês estão vendo desse assunto, porque eu já tenho vários aqui no meu perfil. E, enfim, tem outros que eu falo mais sobre a história. E esse era mais pra isso mesmo, pra eu contar pra vocês as diferenças da fanfic. Acho que é isso que eu me lembro. Quem já leu, deixa nos comentários. Os comentários desse vídeo em específico vai ter muito spoiler, mas esse vídeo é pra isso mesmo. Então, contem lá nos comentários o que mais de diferença vocês acharam. Ou se vocês têm alguma pergunta e eu esqueci de responder alguma coisa, eu respondo por lá. Tá bom? Um beijo.